Ela fala todas as verdades sobre o Bolsonaro e ela só tá falando verdades aqui. Ela não tá mentindo em momento algum. Vamos reagir ao vídeo completo da Gabriela Prioli sobre a taxação dos Estados Unidos. E sim, na legenda dela ela coloca aqui: estavam com saudade da Gabriela do Velho Testamento? Ô Gabriela, você sabe por que você tava sumida, né? Tá difícil defender o governo Lula. Agora que os bolsonaristas jogaram de bandeja um monte de coisa pra você ficar felizinha, você voltou. Olha só, Gabriela, do Velho Testamento voltando. Na época que o Bolsonaro tava no governo era fácil ficar batendo nele, né? Agora eu quero ver seus vídeos de crítica. Vamos ver se tá imparcial? Depois de tudo que o Lula fez, agora a culpa da tarifa é do Bolsonaro? Procurem outro pra culpar. Nossa, essa atuação de início já me pega legal aqui, né? Nossa, voltou e voltou atriz, hein? Gente, vamos ler juntos a carta do Trump que impõe ao Brasil a tarifa de 50%? Então vamos. A carta começa assim, ó. Prezado senhor presidente, conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Vamos ver o que ela vai comentar sobre isso? Lembrando que a Gabriela Prioli é uma pessoa que se considera ali imparcial, analítica, né? Ela sempre olha as entrelinhas, além das palavras. Dando contexto aqui, é só pegar conteúdo antigo dela. Esse é o primeiro parágrafo da carta, o primeiro argumento, a primeira justificativa, o primeiro motivo. E a ordem dos argumentos foi escolhida pelo Trump. Olha só, olha como é que ela começa a construir a narrativa. Ela cita várias vezes, o primeiro, isso, primeiro, isso, primeiro, isso, primeiro, isso, dando a entender o quê? Que tem várias outras. É a primeira vez que ela fala. A ordem foi escolhida pelo Trump. Vão acompanhando. Não por mim, não pelo Lula, não pelo Alexandre de Moraes, pelo Donald Trump. Então, se vocês acharam ruim, vocês precisam brigar com ele. Ah, Gabriela, mas se o STF não estivesse atrás do Bolsonaro, o Trump não precisaria defender o Bolsonaro. Bom, gente, se o Bolsonaro não tivesse tentado dar um golpe de Estado, ele não estaria sendo processado. Vocês querem mais simples do que isso? Aqui ela já pega o primeiro presente, né, da turma do Jair Bolsonaro. Assim, esse pessoal, ele faz tanta cagada que eles entregam presente atrás de presente pra quem é da esquerda e inteligente, igual a Gabriela Prioli é, pra poder atacar eles de volta. Ou seja, eles criticam, ah não, mas estão fazendo isso de forma injusta, só que eles deram motivo para que isso seja feito. Então assim, dá pra todo mundo estar errado nessa história? Dá pra Alexandre de Moraes estar sendo autoritário, tá tendo decisões monocráticas, tem lá o inquérito do fim do mundo, que tudo entra nesse inquérito e nunca acaba, que ele é o juiz, o acusador, dá pra ele estar errado. Da mesma forma que dá pro Bolsonaro estar errado nesse caso? Sim, exatamente, os dois estão errados nesse caso. Era só ele aceitar que perdeu e que não tinha nenhuma prova de fraude nas eleições, o que, aliás, ele admitiu no depoimento dele. Vocês viram? E ainda que você considere que ele precisa de defesa, que a acusação é injusta, faz sentido que, para se defender, ele busque uma medida que prejudica o Brasil? Que prejudica os brasileiros? Olha só, ela já começa, ela fala verdades, aqui ela só falou verdade. E ela começa a construir o argumento dela cheio de verdade. Ela lê a carta do Trump, ela fala que foi o Trump que falou, ela fala todas as verdades sobre o Bolsonaro e ela só tá falando verdades aqui. Ela não tá mentindo em momento algum. E é exatamente esse o perigo de um texto como esse que ela fez para ler aqui e trazer no Instagram dela. Porque ela vai simplesmente passar um pano pro Lula só falando verdades. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Isso é coisa de patriota? Acho que não. Ah, Gabriela, mas não era esse mesmo o motivo do Trump, ele só disfarçou. Outra confusão fácil de solucionar. Ah lá, outra confusão fácil de solucionar. Não é fácil de solucionar. Até porque não sou eu, não é o fulaninho da esquina que tá falando. Todos os economistas, os mais respeitados do mundo, estão falando sobre isso. Que o Trump está passando um recado claro para os países do BRICS. E que o Trump está passando um recado claro para o Lula, sobre o que o Lula tem falado sobre a soberania do Trump, antes mesmo do Trump tomar essa medida. Então, não é uma confusão fácil de desfazer. Era só assim que a carta se tornou pública, os bolsonaros se levantarem e dizerem opa, isso não, nós não queremos que uma medida que prejudica o Brasil seja tomada em nosso nome. Fizeram isso? Não, pelo contrário. Olha só o presente que eles deram. Olha só o presente que o bolsonarismo deu na mão dela. É claro que os bolsonaristas tinham que ter feito isso, mas se eles fizessem isso, eles estariam deixando o Bolsonaro na mão. E como tudo no bolsonarismo é personalíssimo, é sobre eles, é sobre a família, é sobre o Jair Bolsonaro, eles não querem deixar qualquer possibilidade de se livrar da cadeia fugir das mãos. Eduardo declarou, ouçam, ele falou que fez lobby, que atuou nesse sentido junto ao governo americano. Eles
celebraram uma medida contra o Brasil, contra você. Bom, mas vamos continuar na carta. Verdade o que ela falou mais uma vez, eles celebraram, e olha só o absurdo, olha o presente que eles entregaram na mão da galera da esquerda, até da esquerdinha soft, que estava quietinha, caladinha, como a Gabriela Prioli. Olha o presente que eles deram. Então se você que está vendo esse vídeo por algum motivo gosta do Bolsonaro, acha que o Bolsonaro tem que voltar para o poder, entenda o perigo que é o Bolsonaro e sua família para a direita brasileira. Ela diz no segundo parágrafo: em parte, devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e à violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro, a partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separadas de todas as tarifas setoriais existentes. Blá, 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 mercadorias, tá. O presidente de um outro país fazendo uma chantagem econômica para interferir nas decisões do nosso poder judiciário. Sim, aqui não é só a questão do poder judiciário. Vocês perceberam o malabarismo que ela fez argumentativo aqui? Ele não está falando aqui nesse trecho só da questão do poder judiciário. Ele está falando das big techs. Ele está falando de coisas que são aliados políticos dele, que não estão conseguindo atuar aqui no Brasil, ou que estão talvez a poucos passos de sair do Brasil, justamente pelas medidas que estão sendo tomadas aqui, que não estão sendo medidas democráticas. Estão sendo medidas de interferir na forma que essas big techs estão atuando no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, assim, aqui não é só sobre o poder judiciário. Aqui o Trump está defendendo o dele, está defendendo as empresas dele, dos Estados Unidos, as big techs, as empresas que têm influência no que ele está fazendo lá e que têm grande influência sobre os eleitores dele. Nosso processo eleitoral. E tem gente comemorando. O que tem a ver esse trecho que ela acabou de ler, falando das big techs, com o processo eleitoral? Nada, não tem nada a ver. Nada a ver. Aqui ela já começa, olha o malabarismo argumentativo que ela está fazendo. Ela está pegando todo o trecho da carta do Trump e retomando ao que ele fala no primeiro parágrafo, que é sobre a questão do Jair Bolsonaro. Um bom jeito de fazer um julgamento sobre uma medida e não sobre pessoas a partir dos nossos afetos, um julgamento com menos emoção e mais razão, é trocar os atores. Se fosse a China... Boa pergunta, Gabriela Prioli. Se fosse a China, mas se vai trocar os atores, vamos trocar todos os atores. Se fosse a China, Bolsonaro no poder e o Lula preso. E o Lula na iminência de ser preso. E se fosse assim? E se fosse a carta deles lá, pedindo pro Alexandre de Moraes ou para qualquer outro ministro parar com essa perseguição contra o Lula? Será que você ia vir aqui fazer exatamente esse mesmo vídeo, lendo a carta da China contra o Brasil? Ou será que você falaria que o Bolsonaro ou os juízes estão atentando contra a democracia do Brasil e outros países já estão percebendo isso e não estão calados? E se fosse totalmente o contrário? Dizendo, olha, eu não concordo com as decisões do poder judiciário de vocês, então ou vocês decidem como eu tô mandando, como eu quero, ou eu vou impor tarifas sobre os produtos de vocês, sobre as exportações de vocês. Vocês achariam correto? Comemorariam? O lema é Brasil acima de tudo ou é Brasil acima de quase tudo porque é abaixo dos Estados Unidos e da minha família? O lema é Brasil acima de tudo ou quase tudo, mas a galera da esquerda eu passo pano. Vambora, que a carta continua assim. Além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento, infelizmente, tem estado longe de ser recíproco. Aqui, nós temos um ponto que eu acho bom de tratar com vocês. As tarifas no Brasil para produtos importados são realmente altas e muita gente reclama disso. Agora, se está certo ou não que elas sejam altas, cada um pode decidir por si, mas para isso eu quero apresentar argumentos para um lado e para outro. Cara, essa parte é muito boa, porque assim, na hora que você pega uma coisa que a capitalista, Gabriela Prioli, assim, ela não quer desagradar o público dela, né? Ela faz um malabarismo aqui que, olha como eu sou imparcial. Eu vou apresentar um argumento aqui, outro aqui, e você toma a sua decisão. Porque eu sou muito imparcial, porque eu sou a fada sensata. Eu trato as coisas sem emoção, só com a razão. Papinho. Tarifas para produtos estrangeiros buscam proteger a indústria nacional. É que quanto menos atrativo for o concorrente estrangeiro em termos de preço,
maior é o apelo do produto nacional que gera empregos no Brasil. Esse é, aliás, o argumento do Trump para impor tarifas a outros países, fortalecer a indústria americana e proteger os empregos americanos. É um tipo de medida associada historicamente à esquerda, já que a posição mais liberal seria de diminuir as barreiras ao livre comércio, e isso mostra como usar de forma pouco crítica as categorias ideológicas não dá conta de descrever o mundo de hoje. De outro lado, os críticos a essa política de altas tarifas dizem que, em nome de proteger a indústria, o protecionismo brasileiro que dificultar a competitividade de produtos estrangeiros pode privar o consumidor brasileiro de opções mais baratas ou de melhor qualidade, e isso teria como consequência desincentivar a indústria nacional a buscar o seu aprimoramento. Para ficar mais claro, sabe quando você entra num aeroporto pequeno e só tem um café com produtos ruins e caros? Para que o dono do restaurante ou do café vai melhorar a qualidade ou baixar o preço se com fome você não tem um concorrente ali para escolher comprar dele? Então, quanto mais escolha, melhor seria para você. Pronto. Pronto. Esse segundo argumento dela é o que ela concorda. O segundo argumento dela é claramente o que ela pensa, o que ela acha correto. Mas ela não pode falar isso pro público dela. Ela não pode, porque se ela falar isso pro público dela, o público dela, nossa, mas peraí, você é a favor do capitalismo, do livre mercado, da concorrência? Você é a favor do socialismo, Gabriela? Você não é mais minha fada sensata? Apresentei argumentos para defender os dois lados. Decidam vocês se as tarifas para proteger a indústria brasileira são positivas ou negativas, mas façam isso depois de compreender os motivos. Decidam vocês. Eu não vou falar minha opinião, porque senão vocês vão se magoar comigo. Para quem acha que esse meu raciocínio é novo, ele é exatamente o mesmo que eu usei para falar sobre a imposição de tarifas a mercadorias vindas da China. A taxa das... Cara, deve ser muito ruim ser de esquerda, né? Você tem que ficar se justificando o tempo todo. Você joga um argumento, justifica. Joga outro argumento, você justifica. Ai, porque eu falei isso também sobre a China, viu? Eu não tô falando só no caso dos Estados Unidos. Eu não sou a favor do livre mercado, do capitalismo, não, viu? Ouviram? Eu falei as mesmas coisas sobre tarifas contra a China. Aqui, um outro ponto. Há quem no momento esteja atacando a proximidade do Brasil com os BRICS. Uma coisa muito importante de se dizer é, o Trump fala do Bolsonaro, mas ele não menciona os BRICS. Nada. É óbvio que ele não menciona os BRICS. É óbvio, meu Deus do céu. Cara, a Gabriela Prioli, sabe o que me irrita? É que ela é inteligente. É que ela sabe o que tá acontecendo. Mas ela tem a cara de pau de vir aqui e tratar a carta do Trump como uma coisa 100% literal do que ele escreveu ali. Cara, é impressionante. E sabe o que ela sabe também? É que isso é... O Trump, ele é bravateiro, ele fala as coisas, ele tá negociando, ele joga em 50% para poder negociar essa taxa. Ele tá falando faz tempo que vai taxar os países do BRICS. Já tem um histórico todo construído sobre isso, sobre narrativas do Trump. Tem um histórico do Lula falando sobre o Trump, sobre o que o Trump tá fazendo. E ela não cita nada desse histórico, ela não contextualiza. Logo ela, que ensina história, que ensina sobre o capitalismo, o socialismo, as ideologias, que tem curso, que tem clube do livro, ela não cita o histórico recente, desse ano, ela não cita. Ela simplesmente não cita. Cara, isso é de inconformar. Mas ainda assim, vamos falar um pouco dos BRICS para refutar argumentos rasos que nós temos visto por aí. O BRICS é um agrupamento de países, uma aliança que busca acumular força e protagonismo no cenário político e econômico internacional, que de fato disputa com os Estados Unidos. Olha... Então é isso mesmo, o Brasil deveria se afastar dos BRICS. Será? Olha só, olha como é que ela extrapola o argumento. Você escutou alguém que está falando sobre a taxação do Trump ser referente a atuação do Brasil nos BRICS, a entrada de novos países no BRICS, ser um recado para outros países que estão pensando em se aliar aos BRICS e tal. Você escutou alguém falando que o Brasil tem que sair dos BRICS? Você leu alguma matéria de gente defendendo que devido à taxação, o Brasil tem que sair do BRICS? Eu não vi. Pelo menos eu não vi pessoas sensatas fazendo isso. Se alguém falou isso, é imbecil. É uma pessoa burra, que não entende nada de economia, de política internacional, nada. Então, assim, olha como é que ele extrapola o argumento. Nossa, mas será que tem que sair? Não, Gabriela. Não, ninguém tem que sair, ninguém está falando disso. Mas sim, a taxação tem a ver com BRICS. A taxação é um recado para os países que estão pensando em entrar. A taxação é um recado para o aumento de tom do Lula sobre os Estados Unidos. Claramente um recado. Se pouco mais de 10% das exportações do Brasil tem como destino os Estados Unidos, os BRICS foram destino de 36% do total exportado pelo Brasil em 2024. Fizeram a conta? E é ter outros parceiros comerciais que permite ao Brasil, inclusive, proteger sua soberania. Lembram da dica de todo investidor para não colocar todos os ovos na mesma cesta? Quanto mais parceiros a gente tem, mais força tem para negociar, para não ceder à chantagem. Uma pergunta a se fazer nesse ponto também é: o futuro candidato da direita, se vencer as eleições, vai romper com os BRICS? Perceberam o que ela está fazendo aqui? Ela está falando a verdade.
Ela tá falando assim, eu vou desmontar a narrativa que as pessoas estão falando sobre o BRICS. E aí ela desmonta uma narrativa que não existe. Ela ataca o espantalho. Ela simplesmente ataca a narrativa que o Brasil não tem que sair do BRICS. Mas ninguém tá falando isso. Tá todo mundo falando que a taxação do Trump tem a ver com os BRICS. Ponto. E tem a ver com os BRICS. É só acompanhar o histórico. É só acompanhar o histórico do Trump falando no começo do ano que iria taxar todos os países do BRICS e taxou, colocou 10% de taxação. É só acompanhar o histórico do Lula trazendo essa reunião dos BRICS para o Brasil, das últimas interações que tiveram via redes sociais do Trump com o Lula, o que um falou, o que o outro falou. O Lula chamou o Trump de autoritário e tudo mais. Acompanhem o histórico, o contexto está claro, está dado. É só acompanhar qualquer matéria de qualquer jornalista sério falando sobre o assunto, qualquer economista sério falando sobre o assunto. Mas não. A Gabriela Prioli, do Velho Testamento, está aqui para esclarecer a verdade para vocês. Uma verdade que não existe, que ninguém falou do Brasil sair do BRICS. Ninguém falou isso. Ninguém colocou isso como condição. Nem no Trump. Ninguém falou isso. Vai prometer isso na campanha? Porque se prometer, eu duvido que ele tenha apoio dos exportadores brasileiros, sendo eles de esquerda ou de direita. Aliás, por que o Bolsonaro não bancou essa ruptura no seu primeiro mandato? Procurei aí no Google, Bolsonaro, foto, cúpula, BRICS. E o vejam, sorridente, no registro. A carta continua para falar de um ponto super importante, que são os supostos déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Primeiro, vamos entender, né? O que seria um déficit comercial? Um déficit comercial ocorre quando as importações de um país excedem as suas exportações. Ou seja, segundo Trump, quando ele coloca ali na ponta do lápis, o que os Estados Unidos importam e exportam para o Brasil, tem mais coisa entrando do que coisa saindo. Só que assim, a gente precisa checar essa informação. Cadê os dados, né? Porque em 2024, o Brasil importou cerca de 44 bilhões de dólares em produtos americanos, enquanto as importações dos Estados Unidos provenientes do Brasil somaram aproximadamente 42 bilhões de dólares, segundo as estatísticas americanas. Eu não sou boa em matemática, então vocês me corrijam aí se eu errar na conta, mas se o Brasil comprou 44 bi de dólar dos Estados Unidos e eles compraram do Brasil 42 bi de dólar, até onde eu sei, 44 menos 42 dá 2 bi de dólar a mais para eles. Superávit, portanto, não déficit. Seguindo a carta, o Trump fala dos supostos ataques contínuos do Brasil às atividades comerciais digitais de empresas americanas, retoma o assunto, e depois entra no discurso de possível conciliação, desde que o Brasil abra seus mercados, até agora fechados, elimine suas tarifas, blá 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 blá. Ué, dessa vez ela não colocou a carta na tela para ler? Ela não colocou um trecho? Esse trecho não importa, o pessoal lê? Olha, gente, negociar comércio me parece legítimo, mas tentar interferir na forma como o Brasil legisla a respeito da regulação das plataformas de redes sociais dentro do seu território, tentar interferir nas decisões judiciais proferidas dentro do nosso território, tentar interferir no nosso processo eleitoral, me parece algo sobre o que é impossível fazer qualquer concessão. Não me parece algo que é impossível fazer qualquer concessão. Ela coloca um monte de coisa no mesmo balaio para falar sobre que é impossível fazer concessão. Os outros países podem ter opiniões sobre o que acontece no Brasil ou em qualquer outro país. Pode e deve. O mundo democrático ele é feito dessa forma. E as relações internacionais, inclusive, acontecem diante dessas opiniões. Então, por exemplo, os países que começam a tomar medidas que não são democráticas, eles começam a ficar isolados internacionalmente e logo começam a ter dificuldades. Venezuela, Irã, Cuba. A gente pode ver que são países que foram para a pobreza, que tomaram aí sanções de vários países internacionalmente falando, porque eles tiveram medidas antidemocráticas. E sim, quando a gente tem momentos autoritários dentro do Brasil, outros países precisam sim se posicionar e começar a colocar suas opiniões. Esses países podem interferir no que está acontecendo aqui? Um país pode mandar uma bomba porque a gente está sendo antidemocrático? Um país pode invadir a gente, conquistar nosso território por conta disso e tomar a organização política daqui? Não. Qual que é a forma dele fazer? A forma dele fazer é com tarifas, com negociações internacionais. Então, cara, desculpa, faz parte do jogo. Você concorda com esse jogo ou não? Cara, aí vai da opinião de cada um. Eu não concordo. Eu não acho que o Trump está fazendo um jogo correto. Aliás, eu não acho nem que o Trump vai chegar nesse 50%. Eu acho que ele está só dando um recado, sendo bravateiro do jeito que ele é, e vai negociar essa taxa. Ponto. Agora, eles não devem fazer isso, não podem interferir na soberania do país. Cara, ninguém está interferindo na soberania do Brasil fazendo isso, não. A partir do momento que a gente coloca dificuldades para empresas dos Estados Unidos, Big Techs, que são importantes aliados do governo Trump, para atuar aqui no Brasil, e a gente tira lucro dessas empresas, a gente arrebenta com a bolsa deles, com a economia deles, cara, é muito normal que o outro país vá lá e fale assim, o que vocês estão fazendo com as Big Techs aí? Vocês não são um país democrático? Vocês não são um país também livre? Vamos tratar essas coisas direitinho? Cara, é super normal, faz parte do jogo. O Brasil já fez com diversos países. O Lula faz o tempo todo isso com Israel durante a guerra.
fica falando sobre o que Israel tem que fazer, interferindo nas decisões, fala sobre a Rússia e fala sobre a Ucrânia, fala que o Zelensky tem que sentar na mesa para tomar uma cervejinha com Putin e resolver a guerra. Então, peraí, quando o Lula fala sobre o que os outros têm que fazer, beleza, é o Lulinha paz e amor, querendo resolver e trazer paz pro mundo? Agora, quando o Trump resolve agir sobre os seus interesses, ele tá errado? E que fique claro aqui, que eu não fico em cima do muro igual a Gabriela quando ela não concorda, não. Eu não gosto muito do Trump, não. Pelo contrário, eu acho que ele tá tomando um monte de medida, cara, toda zoada, e que inclusive ele tá acabando com a própria popularidade dele. Eu nem sei se ele quer, eu nem sei o que ele pensa daqui pra frente sobre isso, sobre a popularidade dele e tudo mais. Agora, ele tá negociando interesses dele. Ponto. Ele tá errado? Aí é cada um julgar. Eu acho que eu não concordo com o que ele tá fazendo. Agora, se eu tivesse com a cabeça dele, pensando nas eleições, pensando em popularidade, pensando nas big techs, pensando em quem tá do meu lado, é entendível, dá pra entender o que ele tá fazendo. Dá pra você não concordar, mas dá pra entender. Falar que isso é interferir na soberania do nosso país, cara, aí sinto muito. Não é interferir na soberania do país. A pena de nós abrirmos mão da nossa soberania, ou seja, da nossa capacidade de, como Estado, como país, exercer controle sobre nós mesmos sem interferência externa. Então, mas a nossa capacidade, ela tá comprometida, né, Gabriela? Ela tá comprometidíssima. Porque a gente sabe que tá ocorrendo um monte de abuso do nosso judiciário. Você sabe disso. Só que você não fala pro seu público. Você fica nesse papinho fácil de, atacando nossa soberania. Não. O Brasil não tá mais soberano. O Brasil, o povo brasileiro. Quando o judiciário começa a abusar, começa a legislar, quando o judiciário começa a ser quem acusa, quem legisla e quem julga, acabou a soberania do Brasil, do povo brasileiro. A gente tem a soberania do judiciário. E sim, tem que haver, de certa forma, uma interferência externa. Para que o mundo fique sabendo disso, para que as coisas fiquem dentro dos eixos. Tem que haver. As negociações têm que acontecer. E essa tentativa de interferência é incentivada e comemorada por personagens políticos brasileiros. Fazer lobby contra o Brasil, como eles disseram que fizeram. E comemorar essa tentativa de interferência, como eles publicamente fizeram. Olha aqui, o nós contra eles. Olha como é que o discurso fica fácil aqui, ó. Ela coloca o eles até em letra maiúscula na legenda dela. Como eles fizeram, como eles disseram. Olha o presente que o Eduardo Bolsonaro e que a família Bolsonaro tá dando na mão da esquerda. Olha o presente. Cara, se você que tá vendo esse vídeo ainda gosta do Bolsonaro, ainda gosta da família Bolsonaro, bota a mãozinha na consciência. Se você é fã do Trump, é cadelinha dos Estados Unidos, bota sua mãozinha na consciência. Todo mundo defende os próprios interesses. O Trump não está preocupado com a soberania do Brasil. O Trump não está preocupado com o Brasil ser um país livre. Não, o Trump não está preocupado com isso, galera. Eu tô falando que ele tem o direito de defender o dele. E é isso que ele tá fazendo. Ele tá preocupado com ele. Ele não tá preocupado com o Bolsonaro, ele não tá preocupado com o Brasil. Tudo que ele escreveu na carta ali, ó, é isso. É pra dar argumento, pra dar munição na mão da galera da esquerda, da direita, se tornar uma briga política aqui no Brasil, enquanto ele, Trump, defende os interesses dele. Simples assim. E quem tá fazendo igual a Gabriela Prioli ou igual a Eduardo Bolsonaro e polarizando isso, só tá ajudando para que essa narrativa aconteça. E você continua sendo inocente, caindo no papinho de um ou no papinho de outro. São pessoas, repito, inteligentíssimas que estão fazendo isso com você. Eduardo Bolsonaro não, acho ele meio burro. Mas a Gabriela Prioli é inteligentíssima. E tem muita gente da direita muito inteligente mentindo pra você. Ou simplesmente criando narrativas com verdades, que é o que a Gabriela Prioli faz aqui na maior parte do tempo. Ela fala verdades pra te jogar para outro caminho e não falar do que verdadeiramente é o que está acontecendo. Que é uma negociação internacional. Que é uma política internacional, que tem a ver com recado para os BRICS. Patriota é ser devoto, leal ao seu país, à sua pátria, buscando o bem e o progresso do Brasil. Essa tarifa Bolsonaro é nociva para o Brasil, ela prejudica os brasileiros, ela prejudica inclusive você, eleitor do Bolsonaro. Vocês perceberam o quê? Essa tarifa Bolsonaro, percebeu como o nós contra eles é muito claro? Tarifa Bolsonaro. Primeiro, essa mesma galera que está falando isso agora não acreditava que Eduardo Bolsonaro poderia fazer alguma coisa lá nos Estados Unidos, ridicularizava isso, falava que ele era bobo, etc. Agora, eles estão assumindo convenientemente, porque deram um presente na mão deles, que eles não só têm influência política lá fora, como eles influenciaram o Trump a tomar essa decisão. Cara, sério que você consegue acreditar nisso? Seja você de esquerda ou de direita, é sério que você consegue acreditar nisso? Você acredita mesmo que o Bolsonaro chegou lá pro Trump e falou assim, Trump, olha o que tá acontecendo com o meu papai. Aí o Trump falou assim, veja bem, eu vou ajudar o seu papai. Cara, isso não aconteceu, cara. Isso não aconteceu. É claro que pro Trump
ele ter uma cadelinha dele aqui no Brasil, como o Bolsonaro é uma cadelinha dele, é mais fácil. Fica mais fácil para ele, politicamente falando, fica mais fácil para os Estados Unidos, fica mais fácil para a política internacional. É claro que ele prefere o Bolsonaro no poder, vamos colocar. Agora, o Bolsonaro é o principal motivo dele estar fazendo isso? Não é o principal motivo. Não é. É só uma justificativa muito boa que ele arrumou para colocar ali na carta, fazer um alvoroço e, ao mesmo tempo, mandar um recado pro BRICS. Não à toa, a crítica a essa medida uniu atores dos dois lados, esquerda e direita. E repito, quem disse que a tarifa foi imposta em nome de Jair Bolsonaro, na defesa de seus interesses, não fui eu. Foi o presidente Donald Trump. O Trump não falou que foi imposta em nome do Bolsonaro. Essa parte, ela mentiu legal. O Trump não falou isso. Vou colocar a tarifa em nome do Bolsonaro. Não, ele não falou isso. Eu não sei como a coisa funciona pra vocês, mas pra mim, em primeiro lugar, os interesses do Brasil, os interesses dos brasileiros. Eu termino então com um trecho propício pro momento. Um trecho que alguns brasileiros tentaram tomar pra si, mas que é de todos nós e é importante para nos lembrar de não ajoelhar diante de uma ameaça. Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Na moral, eu não sei o que a Gabriela Prioli tá fazendo que ela não tá na novela das 9. Eu não sei. Que isso? Olha essa atuação! Cara. Ai, meu Deus! Bom, só queria trazer esse vídeo aqui pra vocês de react completo, pra vocês entenderem como é possível você trazer, cara, sei lá, 95, 99% de verdades na sua fala, construindo uma narrativa pra simplesmente não falar sobre o motivo principal, mas trazendo verdades. A Gabriela Prioli é muito boa de retórica. Ela é muito inteligente. Ela é formada em Direito, ela teve provavelmente uma das melhores educações, não sei do histórico da infância. Ela é rica, ela é riquíssima, ela tem bastante dinheiro. Então, assim, ela é super privilegiada. É a Barbie da esquerda, né? É a Barbie da esquerda. Mas ela é a fada sensata, né? Ela fala o que a galera quer ouvir. Ela fala o que o povo quer ouvir. Porque ela não vai ser prejudicada por nada que vai acontecer, não vai afetar ela. Entendeu? Então, assim, foi o pessoal que abraçou ela, aí ela aparece aqui, a Gabriela do Velho Testamento, pra falar de novo pra vocês verdades. Cara, não, sinto muito. Gabriela, você sabe muito bem o que você fez. Eu sei que esse vídeo dificilmente vai chegar em você, mas você sabe muito bem o que você fez aí. Você sabe exatamente o que você fez. Se fosse o contrário, trocando, né, os atores políticos, como você falou lá atrás. Se fosse o Bolsonaro na presidência, se fosse o Xi Jinping falando, eu estou mandando essa carta porque eu acho um absurdo o que estão fazendo com o Lula e tal. Você viria aqui e falaria, gente, mas vejam bem, precisamos entender que a taxação é porque o Bolsonaro está falando do Xi Jinping, que ele é um ditador. É porque o Bolsonaro está interferindo na soberania da China. E em retaliação, a China está taxando o Brasil. E o Bolsonaro está deixando a nossa economia em frangalhos. O Bolsonaro vai aumentar o preço. Você estaria falando exatamente desse jeito, Gabriel. Eu tenho certeza absoluta que você estaria falando exatamente desse jeito. E, cara, eu não torço pra isso acontecer porque eu não quero de jeito nenhum que o Bolsonaro volte pro poder. Eu acho que o Bolsonaro é maléfico pro Brasil. Eu acho que o Bolsonaro faz mal pra direita brasileira. Assim como eu acho que pessoas como você fazem mal pro que você chama de esquerda brasileira. Ou pro que você chama de direita, ou pro que você chama de liberalismo, ou qualquer coisa. Pessoal, aprendam a interpretar as entrelinhas daquilo que estão falando pra vocês. Na internet, no YouTube, nas redes sociais, no Instagram, em qualquer lugar. Na TV. Porque é isso, a galera constrói narrativas falando verdades, mas não fala a verdade completa, fala só meia verdade. Ela fala a verdade sobre o outro. A esquerda vai falar a verdade sobre a direita vai falar a verdade sobre a esquerda. Mas nenhum dos dois vai falar a verdade sobre si mesmo. Gostou desse vídeo? Curte, comenta, compartilha para chegar em mais gente e para ajudar o trabalho aqui no YouTube e fazer reacts como esse. Não gostou? Paciência. Um abraço.